Olá, gente, tudo bem? Eu vou fazer aqui uma leitura com vocês e até para atualizar o canal, né, que tá um pouquinho parado de vídeo, então a gente vai fazer juntos. Quem sabe isso dá certo, né? Eu vou fazer a leitura de 2 Timóteo 4, onde Paulo diz que todas as pessoas abandonaram ele. Todo mundo abandonou ele, só ficou Lucas. E hoje é dia de São Lucas, o evangelista, então a leitura tem esse propósito. E ele diz que todo mundo abandonou ele ali, muitas pessoas abandonaram, mas que Deus lhe deu força para que ele anunciasse a boa mensagem e que ela fosse plenamente anunciada, que chegasse a todos os ouvidos dos pagãos. E a gente vê aqui que Paulo, ele tem uma vontade, né, de pregar, ele quer falar sobre Deus. Então, ele arruma formas ali de anunciar a palavra, anunciar o evangelho a todas as pessoas. E isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. O evangelho dentro da nossa vida, ele deve transbordar. A gente não pega um tesouro desse, de Deus, de Jesus, e guarda no nosso coração. E não fala mais dele. Senão a gente guarda os nossos talentos, guarda os nossos tesouros. E a gente precisa falar de Deus. Se você não sente vontade de falar de Deus, não sente vontade de falar das promessas dele, tem alguma coisa errada. Porque a primeira missão do cristão é anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Isso deve estar no coração das pessoas que conheceram Jesus e estão dentro da perspectiva do reino de Deus. Falar sobre o evangelho. Aqui no Salmo 114, a gente vê a ansiedade e a prisão que ela nos causa quando a ansiedade e o medo tomam conta da gente. Então o salmista ele fala: os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso, estava abismado na aflição e na ansiedade. Mas, lá pro final, ele diz: volta minha alma a tua serenidade. Em Deus a gente tem serenidade. Em Deus a gente vê com os olhos e a perspectiva correta sobre as coisas. Deus nos mostra a verdade, entendeu? Deus nos mostra a verdade, a verdade nos liberta dos nossos próprios erros, dos nossos próprios vícios, das nossas próprias lamúrias, misérias. Ele nos lava de dentro para fora. Mas isso, para acontecer, a gente precisa recorrer a Deus. E muitas vezes a gente fica pensando assim: mas eu vou lá, eu rezo, eu falo com Deus, mas ele não fala comigo. É um monólogo. Como é que faz? Eu fico aqui falando com Deus, ele não fala comigo. Deus fala com você muito através da Bíblia. Ele fala de várias outras formas. Ele fala através de outras pessoas, por bons pensamentos que têm a ver com a palavra dele. Ele fala de toda forma. Deus, ele usa qualquer coisa para falar com você. Mas certamente ele vai falar com você na Bíblia. Basta que você abra a sua Bíblia e tenha boa vontade para tentar entender as palavras que ele está querendo dizer para você. Então ele diz aqui que a alma dele volta minha alma a tua serenidade, a serenidade em Deus, porque o Senhor foi bom para comigo, pois me livrou a alma da morte e preservou os meus olhos do pranto. Então ele diz assim: na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos. A gente precisa da presença do Senhor para caminhar nessa terra, porque nessa terra a gente vai ver de tudo. Nessa terra é um caos. E nós somos cidadãos do reino. Não somos mais deste mundo. A partir do momento que o Espírito de Deus habita no nosso coração, você já não é mais cidadão deste mundo. Você é cidadão do reino de Deus. E as coisas daqui não fazem mais sentido mesmo. A gente olha para tudo com a ótica de Deus, a ótica do Evangelho. Mas se a gente não tiver a comunhão com a palavra de Deus, fica muito difícil você ter essa ótica. Você será atraído para as ilusões deste mundo, se você não tiver comunhão com a palavra.
E chegando aqui no Evangelho de Lucas 10, do 1 ao 9, Jesus mandou aqui os discípulos dele de 2 em 2 adiante, antes dele ir, né? Para que eles anunciassem o reino de Deus. E ele diz: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. E grande é a messe. Grande é o trabalho. Mas poucas pessoas estão trabalhando aqui no anúncio do Evangelho, no anúncio da Boa Nova. De fato e de forma verdadeira mesmo, sabe? Sem inventar coisa, inventar curso, inventar... O Evangelho, ele tá muito misturado hoje em dia, e sempre esteve, né? Com coisas que não tem nada a ver com Deus. O nome de Jesus, ele acaba ficando envolvido com muitas coisas que não é Evangelho. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí já segue, continuando aqui na leitura, que ele diz: não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudais pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz é esta casa. Se ali houver algum homem de pacífico, repousará sobre ele a vossa paz, mas se não houver, ela retornará a vós. E ele continua: permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Ele vai colocando, orientando os discípulos a estarem serenos dentro da palavra. E entender que pode acontecer de eles entrarem numa casa e não haver paz ali. E a paz deve voltar para você. E isso faz sentido na continuação do texto, que diz assim: em qualquer cidade em que entrardes e vocês receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e diz-lhe: o reino de Deus está próximo. Na verdade está no versículo 3 o que eu quero concluir com vocês. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. E isso não é fácil, né? Por isso que a messe é grande e os operários são pequenos. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não vai ser compreendido. E às vezes tirado de louco até, ou de fanático. Outra, porque é muito difícil a gente encontrar o evangelho verdadeiro quando a gente vai até o outro. Ou às vezes tem muita gente falando de Deus, mas estão falando de outro Deus. Então o que eu quero dizer aqui pra vocês é: anunciem a palavra, transbordem o evangelho de Deus na sua vida e na vida do outro. E entenda que nós somos cordeiros no meio de lobos. Não seremos compreendidos, não somos cidadãos desse mundo, porque o Espírito de Deus habita em nós. E nós temos uma perspectiva da vida já diferente, e deve ser assim. Porque se você não tem uma perspectiva diferente dessa vida aqui nesse mundo e coloca sua confiança em coisas daqui, existe alguma coisa errada nessa sua conversão. A gente se converte olhando o reino, olhando o céu, olhando o mundo que há de vir. E nós somos cordeiros no meio de lobos, não será fácil. E a gente tem que clamar a Deus e ficar feliz quando existem trabalhadores na messe, falando sobre o evangelho e falando sobre a palavra de Deus de forma verdadeira. E nós seremos sustentados, teremos força e de fato o transbordar de Deus na nossa vida, na medida em que a gente ler a Bíblia e procurar Deus nela, procurar Deus na comunhão, procurar Deus na oração e não cessar de procurar a Deus. Porque aí sim a gente vai se fortalecer, mesmo que, como Paulo lá na primeira leitura, foi abandonado, mas ele sabia que ele estava sendo fortalecido por Deus. E quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus na nossa vida? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é o suficiente para te fortalecer e transbordar dentro da sua vida de tal forma que isso respingue no seu próximo. É isso, gente. Até o próximo vídeo.